estudantes do quarto ano, eu sou a professora Albalide, do componente curricular de Ciências. Hoje nós vamos falar, na aula de número 20, sobre o objeto de conhecimento, a descoberta do antibiótico. Nós vamos falar de uma coisa que é bem familiar do nosso dia a dia. Todos nós já precisamos, em algum momento, de tomar um antibiótico. Então, nós estamos falando hoje de remédio, de medicamento. Vem comigo. Informações relevantes. Então, nós temos informações aqui muito importantes para o nosso objeto de conhecimento. O antibiótico, ele é um medicamento utilizado para combater infecções por bactéria. No momento que nós estamos com uma infecção, o nosso corpo ele começa a dar o quê? O sinal da infecção. Nós passamos a ter febre. E aí a gente já sabe o quê? Que a gente vai precisar de tomar um antibiótico, porque só com um medicamento mais simples a gente não vai conseguir sair dessa situação de doença. Penicilina é um antibiótico muito conhecido e foi o primeiro antibiótico produzido e salvou muitos soldados feridos de guerra. Curou também meningite e pneumonia. O que é uma meningite? É uma inflamação que tem na medula e no cérebro, que causa aí várias consequências se não for tratada. E trata também da pneumonia, que é a infecção no pulmão. O pulmão, ele tem a principal função de fazer a troca dos gases, a troca de ar, água, pus no pulmão, isso aí faz o quê? Faz com que a gente fique doente. Então, essas doenças, elas são tratadas com antibiótico. E a penicilina, ela tratou muitos soldados na guerra. Então, nós já sabemos aí como começou a história do antibiótico. O cientista responsável pela descoberta foi Alexandre Fleming, em 1929. Muito bem, se pudesse ter hoje um contato com ele, né, que já está falecido, eu estaria agradecendo muito por esse estudo que ele teve, por também ter feito essa descoberta, que o antibiótico, ele é de grande valia para toda a população até hoje e vai continuar existindo, sim, porque ele consegue combater com o seu uso correto a doença do nosso organismo. Observação. Percebeu-se que as bactérias não se desenvolviam onde os fungos cresciam. Então, o que ele observou? Ele observou, o Alexandre, que quando tinha bolor, quando tinha bactérias ali e criava o bolor em volta, ela não se desenvolvia, os fungos não cresciam e foi aí que surgiu a ideia do antibiótico. Os fungos produziam uma substância que inibia o crescimento da bactéria, que ele chamou de penicilina. Então, nós temos aí esse medicamento que ele é feito através dos fungos, através do bolor, através daquele mofo, mas nós não somos capazes de produzir um medicamento, porque nós não estudamos para isso, somente um cientista, e nós agradecemos aí o Alexandre. Então vamos ver uma observação que nós temos aqui. A descoberta da penicilina. A penicilina foi descoberta em 1928, quando Alexandre Fleming saiu de férias e esqueceu algumas placas com culturas de micro-organismos em seu laboratório no Hospital
Santa Mary, em Londres. Então, nós estamos vendo aí que não foi uma coisa elaborada, foi aí acidentalmente. Ele esqueceu aquelas placas, estava de férias e quando ele voltou, ele observou o quê? Que onde criou o bolor, onde criou o mofo, a bactéria não se desenvolveu. Quando voltou, reparou que em uma das suas culturas, o Staphylococcus tinha sido contaminado por um bolor e em volta das colônias deste não havia mais bactérias. Então, nós temos aí a função dos fungos e a bactéria a favor da humanidade. E assim foi criado a penicilina. Aí nós temos aí uma ilustração que é a mesma que você tem aí na sua atividade. Nós temos aqui o bolor, né? É aquela coisa que nós chamamos de mofo, que começa a ficar azulado, meio esverdeado em volta do pau. É claro que foi favorável para a criação da penicilina através de um cientista. Na nossa casa, eu vou hoje comer pão mofado porque o bolor vai me fazer bem? Não vai. A gente já sabe que isso vai causar um desconforto intestinal, uma diarreia, uma dor abdominal, uma infecção intestinal muito grande que você, se não for tratado a tempo, você vai ter que ir também para o hospital. Então, entenda, é favorável, sim, é necessário, sim, mas através do medicamento. O antibiótico, a ação do antibiótico, curar a febre. Quando nós estamos com febre e tomamos um analgésico, vai só abaixar a temperatura por um certo período de ação do medicamento. Agora, para combater, para você não ter mais aquela febre recorrente, é preciso mesmo tomar o antibiótico, que aí o que vai acontecer? O antibiótico vai entrar no seu organismo e vai matar a bactéria, vai tratar as infecções, as lesões supurativas. O que é isso? Sabe quando você tem um machucado e que ele está bem infeccionado, está saindo pus? Às vezes também a gente tem um cabelinho inflamado e daquilo ali a gente não cuida e vai crescendo, vai virando um furúnculo e depois o que acontece? Aquela secreção vai latejando na nossa pele até que forma um olhinho e começa a escorrer um sangue com pus. Então, o pus é o quê? É a inflamação. Essa que é a lesão supurativas, lesões que escorrem o pus. Infecção na garganta e ouvido. Começou com uma infecção, procure o posto de saúde que você é cadastrado para fazer uma consulta, porque é necessário, sim, o uso do antibiótico. E outras doenças que nós já falamos aí, né? Um exemplo é a pneumonia. O que causa o quê? Um desconforto respiratório. Nós ficamos aí também sem posição para sentar, para ficar deitado, porque o pulmão ele está carregado. Então é necessário o uso do antibiótico. Eles estão disponíveis em forma de líquido, né? A gente encontra aí o antibiótico, a penicilina, a azitromicina, né? E outros demais aí, a amoxicilina em forma de líquido, que a gente pode tomar na dosagem do copinho, e quando a criança é menor já vem com uma seringa para ficar fácil a administração, em forma de comprimido, quando você já é maior e consegue aí fazer a ingestão do comprimido, e injetável intramuscular. Injetável intramuscular é quando é aplicado aí ou na nádega, ou então no braço. E nós temos também o intravenoso. O intravenoso, ele é aplicado dentro da nossa veia, direto do soro, mas isso só acontece quando nós estamos no hospital.
E nós temos também essa informação aí, somente o médico pode prescrever o uso do antibiótico. Não adianta eu falar assim, ai, minha garganta está um pouco arranhando, ai, eu estou com um pouco de febre, eu preciso de um antibiótico. Não, somente o médico ele vai avaliar o seu quadro clínico, ele vai fazer uma avaliação da sua situação, do dia que você começou a passar mal, de como a doença ela foi evoluindo no seu corpo, e ele vai saber como você deve tomar, qual antibiótico, quantos dias. E outra coisa, a farmácia ela não vende antibiótico sem receita médica. Por isso mesmo, por causa da automedicação. Se vendesse, o que ia acontecer? Todo mundo estaria comprando e no dia que o seu organismo precisasse de usar o antibiótico, o que ia acontecer? Ele estaria resistente e o antibiótico não ia fazer efeito. Então, a gente já sabe, somente o médico pode prescrever o antibiótico e ele vai falar qual é o tipo de antibiótico que você está precisando. Se é antibiótico para trato urinário, se é antibiótico que vai tratar as vias aéreas superiores, que envolve garganta, ouvido e nariz, pulmão também. Então, isso aí é somente o especialista que vai falar para você e te receitar. Atividade. As pesquisas científicas e a tecnologia podem salvar vidas. É uma afirmativa. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta. Uma resposta pessoal. As pesquisas científicas e a tecnologia podem salvar vidas? Você agora vai fazer o quê? Vai analisar o conhecimento desse texto, o conhecimento que você já adquiriu nas aulas anteriores sobre fungo e bactéria e você vai justificar a sua resposta com sim ou não e seguido do porquê. Por que você tem essa opinião? Atividade de número 2. Leia o texto abaixo. Alguns ajudam a fabricar bebidas, como o vinho e a cerveja. Outros podem salvar uma plantação inteira do ataque de pragas. É graças a um deles que existe hoje um remédio muito potente, mas também há o que podem estragar um queijo ou um pão inteiro. Existem os que vemos pelo microscópio e os que enxergamos a olho nu. Há aqueles que a gente come, como certos cogumelos, e os que devemos manter bem longe da boca. Sabe de quem estamos falando? Vamos refletir um pouco aí. Olha, bom para a agricultura, vai matar as pragas, é benéfico para fazer o vinho, a cerveja, para fazer o queijo, que nós já falamos na aula anterior. Vamos relembrar de quem que nós estamos falando. Nós temos alguns cogumelos também que são comestíveis e ao mesmo tempo que nós temos esse tanto de coisa que é favorável, que é benéfico, nós temos também um alerta que nós temos que ter cuidado, porque eles podem o quê? Prejudicar a nossa saúde. Se a gente não tiver esse conhecimento, a gente acaba misturando tudo e acaba ficando doente. De quem que nós estamos falando? Nós estamos falando aí na letra A, que é referente ao texto, nós estamos falando das bactérias, dos protozoários ou dos fungos. Os protozoários, eu vou falar aqui numa breve informação, que nós estamos falando de protozoários, que é o quê? Ameba, giardia, nós estamos falando aqui dos vermes. Então, a pergunta é, letra A.
Marque com o X no item que responde corretamente a questão que aparece ao final do texto. Falamos de bactérias, de protozoários ou nós falamos dos fungos? Nós falamos dos fungos. São eles que são benéficos, que são capazes de salvar lavouras, que são capazes de virar medicamento, de combater a bactéria e combater também os protozoários, que são aí os vermes, mas também nós sabemos que ele também traz o quê? Um prejuízo para a nossa saúde através da alimentação, se a gente comer algo estragado, com mofo, com bolor, aquela coloração azul, ele começa a ficar lá nos pontinhos, um pontinho aqui, um pontinho ali, e na medida que vai estragando, ele vai fazendo o quê? Ele vai se espalhando e tomando conta de todo o alimento. Letra B. Como é chamado o remédio ao qual se refere o texto? Então, vamos pensar aqui. Nós falamos lá na abertura da aula. E qual a importância desse medicamento? Vamos ver então. O texto se refere ao remédio chamado penicilina, que é um tipo de antibiótico. Antibiótico é o que vai matar a bactéria e é produzido com os fungos. Esse medicamento é importante para o tratamento de doenças causadas por bactéria. Uma vez que você está com uma bactéria no seu intestino, causando uma infecção intestinal, causando uma dor insuportável, uma diarreia, uma desidratação, além do soro, que é intravenoso, você vai precisar também de tomar um antibiótico. Uma vez você seguindo toda a prescrição médica, o sucesso da sua melhora é garantida. Só que o antibiótico você tem que estar atento o quê? Ao horário que você vai tomar, seguir direitinho o intervalo de uma dose para outra, seguir também os dias que o médico passou para você do uso do antibiótico e também fazer uma boa hidratação. Bom, eu termino a minha aula por aqui e aguardando sua resposta pessoal, aguardando aí todo o seu trabalho voltado aí para fungos e bactérias, porque você já tem conhecimento para isso e você pode relatar também para a gente se você já observou aí na sua casa a formação aí dos fungos e qual foi a atitude que você teve junto com a sua família. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela, acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Tchau e até a próxima aula!